É o fim do Campeonato Brasileiro e o Grêmio, pela terceira vez, vai disputar a Série B. Não deu para a equipe gaúcha, que até venceu o Atlético Mineiro, tava dando certo porque o Fortaleza venceu o Bahia também por 2-1, só que aí o Corinthians não conseguiu vencer do Juventude, perdeu por 1-0, o Juventude escapa e desse jeito o Grêmio vai jogar a Série B também junto com o Bahia. A Série B do ano que vem vai estar imperdível, Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Vasco, meu Deus, muitas equipes de tradição vão estar por lá. Também nós vamos ter pela primeira vez na Libertadores Fortaleza, América Mineiro e Bragantino. Essas equipes vão disputar pela primeira vez a Copa Libertadores. Nesse campeonato, nós vamos falar nesse vídeo agora o que teve de surpresa, o que rolou na posição dos times dentro da competição, o bloco dos intocáveis, o bloco dos mortais e o bloco dos desesperados, aqueles que brigaram pra não cair até o fim. Se liga no vídeo que a análise é agora. Muito bem, torcedores de todo o Brasil. Todo mundo fala que o nível do Campeonato Brasileiro é baixo, que o nível não é um dos melhores, mas a verdade é que ninguém consegue deixar de acompanhar o clube do seu coração. E nós tivemos dentro do Campeonato Brasileiro o bloco dos intocáveis, que contou com Flamengo, com Atlético Mineiro, com Palmeiras. Para ser mais justo, Atlético Mineiro em primeiro, Flamengo em segundo e Palmeiras em terceiro. O Atlético Mineiro, depois de 50 anos, conquistou o Campeonato Brasileiro. Esse daí é o bloco dos intocáveis. Esses três primeiros aí são os três melhores times do Brasil e também da América do Sul. Estão sempre disputando todos os títulos e a tendência é que isso continue ao longo dos próximos anos. Agora vamos para o outro bloco. Já falei do bloco dos intocáveis. Partiu falar agora do bloco dos mortais. O bloco dos mortais é o bloco que tem Fortaleza em quarto, Corinthians em quinto, Bragantino em sexto. Esses times que se classificaram direto para a Copa Libertadores, junto também do Fluminense e do América Mineiro, que boa parte do campeonato brigou para não cair e no fim das contas foi para a Libertadores conseguindo o oitavo lugar, foi para pré-Libertadores junto com o Fluminense. Esses times aí é o que sobra de melhor, com exceção daqueles três primeiros. O Corinthians, sendo incompetente, não conseguiu manter o quarto lugar. O Fortaleza mereceu, foi um campeonato muito aguerrido. Melhor posição da história do Fortaleza. A melhor campanha da história do Fortaleza com Vojvoda. E foi uma festa maravilhosa que teve no Castelão. A equipe terminou em quarto lugar, uma premiação maravilhosa vai para os bolsos da equipe nordestina. O time do Fortaleza, que não é brilhante tecnicamente, fez um campeonato muito equilibrado, venceu de equipes muito complicadas, teve uma queda no nível técnico no segundo turno, mas nada que impedisse essa campanha maravilhosa e essa festa linda que fez a torcida, que inclusive selou o rebaixamento do Bahia. O Fortaleza já estava classificado para a Libertadores e ainda virou o jogo contra o Bahia, rebaixando a outra equipe nordestina, né, que agora vai ter que amargar a Série B e vai ter que ter muito trabalho para voltar, já que teremos ali Cruzeiro, Grêmio, Vasco, grandes equipes na Série B. Não será fácil essa volta do Bahia. Já pelo lado do Fortaleza, resta comemorar muito. O Bragantino, na última bola do jogo contra o Internacional, conseguiu um gol que o colocou na fase de grupos da Libertadores. Tava perdendo essa posição pro Fluminense, que venceu bem a Chapecoense no Maracanã, e o Bragantino conseguiu vencer o Internacional por 1-0, conseguiu essa vaga direta, outra façanha. Outro time que também vai estar junto com o Fortaleza na fase de grupos de maneira direta. Isso é muito legal, porque não corre risco de cair na pré-Libertadores e ir para a Sul-Americana. Não, eles estarão na fase de grupos e olha, ninguém aqui no Brasil quer saber de enfrentar nem a equipe do Fortaleza, nem a equipe do Bragantino, não. Times são duros de se enfrentar. Acho que ninguém quer ter esses tipos de adversários na sua chave. Os outros colocados, o Fluminense e o América Mineiro, eles conseguiram essa vaga para Libertadores, mas olha, eu vou te dizer uma coisa, essa vaga ficou em aberto o campeonato todo. Até quem estava em 14º, 15º, passou o campeonato todo brigando por essa vaga. Pra você ter uma ideia, o Santos que brigou para não cair, boa parte do campeonato podia ter ido para Libertadores. Bastava uma combinação ali acontecer, que basicamente não rolou, né? O Santos também nem venceu o compromisso dele contra o Cuiabá. Mas o que importa mesmo é falar agora da realidade, não das possibilidades, já que o campeonato já acabou. Falando agora dos times que buscaram esse desespero. Os times dos desesperos, gente, os times dos desesperados são muitos. Esses times aí, coloca Santos, coloca São Paulo, coloca Atlético Goianiense, todo mundo que terminou do 10º lugar para baixo, esses times brigaram para não cair o campeonato todo. O Santos teve uma novela danada dentro dessa competição. Entrou Carille, saiu ali o Diniz, o time parecia que não ia, a torcida abraçou e o time ficou. O que ficou muito claro nesse campeonato brasileiro, com a volta do público ao estádio, é que virou outro campeonato. Com a torcida dentro do estádio, as equipes ficaram muito fortes. É impressionante como as equipes, elas fizeram valer a pena o seu mando de campo. Vamos pegar aqui alguns times, por exemplo, o Corinthians. No primeiro turno, era um time que só vencia fora e não vencia em casa. Era a terceira melhor campanha como visitante e a terceira pior como mandante. Com a volta do público ficou tudo ao contrário.
Venceu quase todos os jogos em casa, só empatou com o Grêmio quando teve no último jogo jogando na Neoquímica Arena. E fora de casa não teve nenhuma vitória. Isso porque a presença da torcida ela é muito importante. E a torcida que abraça o time faz diferença. A torcida do São Paulo e do Santos abraçaram muito o seu time dentro de casa. E foi onde justamente as equipes conseguiram a pontuação necessária para evitar brigar para não cair nas últimas rodadas. Para você ter uma ideia, né? O São Paulo acabou perdendo para o América Mineiro que se classificou. O São Paulo terminando em 14º lugar, se eu não me engano, é a pior pontuação da história do São Paulo nos pontos corridos, 48 pontos. A segunda pior tinha sido 50 pontos. Para você ver como esse campeonato teve muitas equipes que decepcionaram. E aí os destaques negativos com certeza ficam pelo lado do São Paulo e do Grêmio. O São Paulo entrou no campeonato buscando ali disputar título e no fim das contas terminou em 14º. E o Grêmio, que quem imaginaria que estaria na parte de cima, acabou rebaixado, demorou muito para acordar. Eu falei de torcida que abraça o time. A torcida do Grêmio, por mais que diga que agora está com o time, né, que está abraçada com o time, durante o campeonato contra o Palmeiras, cometeu uma invasão de campo, quebrou tudo e o time ficou punido com alguns jogos sem a presença da torcida no seu estádio. Isso prejudicou o time também, que já não vinha muito bem e a torcida ainda fez esse papel ainda que prejudicou o Grêmio. Claro que o torcedor não é o maior culpado do que está acontecendo com o Grêmio, sim esses jogadores. Mas olha, em comparação, por exemplo, com o que fez a torcida do Santos e do São Paulo, toda aquela festa de quando os jogos eram nos seus respectivos estádios, no Morumbi e na Vila Belmiro, isso com certeza fez diferencial para que essas equipes não brigassem, para não cair nas últimas rodadas. Esse Campeonato Brasileiro teve ali o rebaixamento selado com Chapecoense, Sport, Grêmio e Bahia. E olha, vou te falar uma coisa, só time grande, né? Sport, Bahia, Grêmio, a Chapecoense tem uma simpatia, né? Até pela história da Chape, acho que ninguém quer ver a Chape na Série B, mas não teve como. Foi uma campanha muito ruim, estava rebaixado faz, muito tempo, não tinha o que fazer. E todos esses times sobreviventes aí, a gente consegue analisar que o nível do campeonato, ele ficou muito pela mediocridade. Você vê o time que estava em 15º lugar, com 2 vitórias arrancando até o 10º lugar e podendo se classificar para uma pré-Libertadores. Pra você ter uma ideia, o São Paulo tinha chances matemáticas de estar na pré-Libertadores. Só que ele precisaria de uma combinação absurda que eu nunca vi na história antes acontecer. No entanto, era possível ainda o São Paulo estar na pré-Libertadores. Para você ver como realmente esse campeonato ele virou uma bagunça. O que eu posso colocar de expectativa para vocês é que no próximo ano, provavelmente, Fortaleza, Bragantino e Corinthians vão vir mais fortes do que esse ano, já que estão na fase de grupos da Libertadores, devem reforçar seus times, devem manter seus treinadores, apesar de muita gente querer o Vojvoda. Acredito que ele fica no Fortaleza pelo menos nessa fase inicial da Libertadores para ver o que rola. Maurício Barbieri deve seguir no Bragantino, agora no Corinthians, uma incógnita danada se o Silvinho fica. O time está contratando reforços de peso e provavelmente o Silvinho ele vai ser muito questionado, apesar da diretoria abraçar o nome dele, é um nome que não é unânime. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias com o Corinthians para saber também do seu cenário para a próxima temporada. Palmeiras continua firme e forte, vai ficar focado no Mundial. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo vem de um ano complicado, né? Porque para a empresa é ótimo você ser vice da Libertadores, você ser vice brasileiro, você ser semifinalista da Copa do Brasil. No entanto, para o torcedor, você chegar na final e não ganhar é muito ruim. Se você coloca ali na tabela, beleza, o cara foi vice-campeão, não é uma coisa ruim, vice-campeão da América. O problema é que no Brasil a gente não respeita vice-campeonato, a gente não enxerga como empresa, a gente enxerga realmente como um fracasso. E o Flamengo vai procurar um novo técnico para conduzir esse trabalho. Muitas indecisões de quem fica. Abel Ferreira fica no Palmeiras? Provavelmente sim. Carille fica no Santos? Rogério Ceni fica no São Paulo? Silvinho fica no Corinthians? Quem será o técnico do Flamengo? O que vai mover realmente essas férias vai ser o mercado da bola de técnicos, de contratações, e vai ter muito time brasileiro, mais do que esse ano, disputando as Copas e os títulos de grande expressão do próximo ano. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta e mande para um amigo. Valeu, até a próxima.